Olá pessoal, graça e a paz de Cristo seja com todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo do nosso dia a dia. Todos os dias nós julgamos alguma coisa e várias coisas durante o dia. Você se considera justo? Um bom juiz? Como assim? Você não se vê no lugar de juiz? Pois é, o ato de julgar é o ato de sentenciar, supor algo, é o ato de considerar algo, é o ato de avaliar algo. Então todos os dias é provável que você faça isso, eu faço isso, é? E aí, às vezes, nós tomamos posição de um lado e do outro. Você se considera alguém que faz as coisas corretamente, julga corretamente? Você se acha reto em tudo isso? E aí, quando alguém te pergunta alguma coisa, você logo de cara já dá a sua opinião? Você é daqueles que para, pensa, discute, analisa ou não? Você tem opinião formada, opinião própria? Para todos os assuntos você está pronto, preparado? Queria te convidar a pensar sobre isso. Pode ser? Vamos lá então, pessoal. Então, a Bíblia, ela nos traz algumas coisas sobre a questão de julgamento, tá? E eu quero conversar com você sobre isso, mas antes de falar sobre a Bíblia, eu quero te colocar dentro desse contexto para que você entenda o que eu quero falar, tá? Seguinte, de casa para casa, de pessoa para pessoa, há diferentes opiniões, há diferentes modos de ser, modo de pensar, modo de viver, modo de conduta, modo de dizer o que é certo, o que é errado. Às vezes na casa, às vezes não, com certeza na casa do seu vizinho as regras não são as mesmas que as suas. Mas e é normal que em algumas casas as pessoas encontrem regras que aparentemente são comum, parecem-se umas com as outras, o modo de uma família pensar. Mas, com certeza, tudo não vai ser igual. Por quê? Porque cada um vem de uma família diferente, um pai pensava de um jeito, a mãe de outro, foi famílias que foram sendo formadas e aí criou-se juízo de valores, entre outras coisas, juízos morais. Então, cada um tem uma opinião própria. Daí eu paro para pensar e quero que você pense comigo. Se cada um tem opinião e toda opinião é válida, se por exemplo o que eu acho certo você acha errado, serve, o que serve para mim não serve para você, está valendo, tudo está valendo, não parece desordem? Será que nós não temos uma lei comum, nós não temos algo em comum, nós não temos algo que devemos pensar juntos, não tem uma lei moral, não tem uma lei que seja para todos? Não existe algo que possa julgar a todos com o mesmo poder, com a mesma eficácia? E aí? Como que nós fica nessa situação? Vamos lá, pessoal. Tem coisas que é válido no nosso país, no Brasil, mas que em outros países não é válido. Por exemplo, questão de justiça. A pena de morte nos Estados Unidos, ela vale para alguns estados, para algumas partes do país. Então, se divergem muito, muitos países, em muitos lugares. Mas e aí? Nós não encontramos um ponto comum onde tudo converge, onde tudo se encaixa? Cada país tem que ter sua lei e a gente tem que aceitar tudo isso? Poxa, então parei. Vamos lá então. Você é daquelas pessoas que é a favor da pena de morte? Você é contra? E quando você é a favor, tem alguém que é contra. Quem está certo? Quem está errado? Você ou outra pessoa? Ou ninguém está certo, ninguém está errado? Beleza, tá? A Bíblia nos ensina algo. Mateus 7, versículo 1 vai dizer: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, vós sereis julgados. Com a mesma medida que medides, sereis medidos. Então, o que é isso? É uma lei que retribui aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos? Eu queria te convidar a tomar mais cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você pensa, a forma como você julga, a forma como você opina. Ah, por quê? Que direito que eu tenho de... Não, só estou te dando um alerta. Não tenho direito de entrar na tua vida, entrar no teu pensamento. Eu te quero convidar a pensar. Meu intuito, meu desejo é te fazer pensar um pouco mais. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, durante o dia, a gente é rodeado de pessoas que têm uma palavra para tudo, uma opinião para tudo, opinião formada, tá? Sem pensar, a pessoa de cara já vai lá. Por quê? Porque aquela pessoa, ela acumulou conhecimentos, ela acumulou valores de famílias, acumulou conhecimentos de pessoas que estão ao seu redor, conhecimento de escola, conhecimento de tantas coisas que ele ouviu durante o tempo da mídia, e de outro lado ele forma uma opinião baseada em alguns recursos que ele tem durante sua vida, tá? Sem se preocupar se aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa,
vai afetar o próximo, ou se é ruim ou se é bom. Então as pessoas simplesmente elas opinam em tudo, a qualquer momento, a todo momento as pessoas estão opinando. Difícil as pessoas ficar quieto, calar e pensar. O que seria correto, o que seria mais sensato? Parar, pensar. Será que eu devo opinar? Será que eu tenho direito de opinar? Sabe por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que no momento em que vê na casa do outro a situação ruim, ela está pronta para julgar. Ela está pronta para falar alguma coisa, pronta para opinar, tá? Mas de repente vem e acontece na sua casa, vem e acontece na sua família. Aí você começa a pensar diferente. A melhor coisa que acontece para a gente ter noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, é a gente se colocar no lugar do réu. É, a gente se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele que está em desvantagem. Mas geralmente nós nos colocamos no lugar mais fácil, no lugar mais cômodo. Eu queria pedir para você ser mais criterioso com suas opiniões. Criterioso, mas cuidadoso. É muito bom, sabe por quê? Porque o mesmo livro que nos dá o livre-arbítrio, o mesmo Deus que nos dá livre-arbítrio, é o mesmo Deus que ele nos diz que um dia ele nos irá julgar. A Bíblia diz que Deus ele é o justo juiz. A Bíblia fala no Salmo de número 75, versículo 7, de que? Mas Deus é o juiz. Um abate e o outro exalta. Ninguém faz melhor do que Deus. Ninguém julga melhor do que Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas se colocar até mesmo no lugar de deuses, julgando se o que Deus faz é certo ou é errado, se aquilo que Deus permite é certo ou errado. Tem pessoas que se propõem a não crer em Deus porque eles começam a avaliar Deus pelo sofrimento que é no mundo, pela quantidade de doenças que é no mundo. Então as pessoas passam a se achar no direito de querer avaliar o Criador. Tá? É um direito? Pode ser que seja um direito. É uma oportunidade que ele te deu. Beleza, tudo bem. Só que há um dia onde a Bíblia fala em que as pessoas irão acertar conta. Haverá um acerto de conta. Durante toda a Bíblia nós vamos encontrar cenários onde há acerto de contas. Não será diferente com nenhum ser humano. Um dia a Bíblia fala que haverá um acerto de contas. Tá? Por tudo que nós falamos, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós colocamos em prática. Tá? Eu queria que se você se reavaliasse, pensasse um pouco em tudo, tá? O que você está fazendo hoje? O que você está criticando hoje? O que você está comentando hoje? As pessoas sabem muito bem se colocar no lugar de crítico, mas é péssimo para se colocar no lugar de ser criticado, tá? Tem pessoas que adoram, amam criticar, mas são péssimos no momento da crítica. Há dois tipos de crítica, construtiva e destrutiva. Mas geralmente as pessoas opinam mais com a crítica destrutiva, tá? Pensa um pouco, analisa um pouco, tá? Com a mesma medida que você está medindo, você vai ser medido. É promessa, tá? Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, tá? Envia para alguém. Melhor ainda, faz o seguinte, se inscreva, você que não é inscrito ainda. E até a próxima. Tchau. Fica na paz de Cristo.